Um dos mais belos sentimentos encontrados na Escritura Sagrada e no livro dos Salmos é o sentimento da gratidão. Ser grato não é uma opção, é uma ordem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças. Mas será que até diante das tragédias que acontecem no decorrer da nossa história, nós devemos dar graças? São essas temáticas, perguntas e respostas que nós iremos trabalhar no decorrer dessa aula. Se você quer ser ricamente abençoado, fique conosco até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula das revistas da Escola Bíblica Dominicais da Editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo do Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento. O nosso desejo é que você possa estar sendo ricamente abençoado através do decorrer dessas aulas. Que você possa não só assistir, mas possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar para que não só você, mas outras vidas possam ser ricamente abençoadas através desse conteúdo. Queridos, já estamos na lição de número 10, que tem como tema Rendendo Graças ao Senhor. O nosso texto áudio se encontra no Salmo de número 118, versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada diz o seguinte: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Os textos de referência se encontram no Salmo de número 118, versículo de número 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. Acompanhe conosco se você puder. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O nosso assunto hoje é gratidão. E em meio a uma sociedade repleta de orgulho e vaidade, ter um coração cheio de gratidão não é para qualquer pessoa. Só quem tem gratidão é quem tem a graça de Deus na sua vida. Graça é um favor imerecido. E por conta dessa atitude, desse favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, nós devemos entender que nós somos devedores de todas as coisas ao nosso Deus. Tudo que provém de Deus para a nossa vida já é lucro. Isso é graça. E por conta disso, nós devemos agradecer ao nosso Deus. Por nossos delitos e pecados, verdadeiramente, nós nem deveríamos estar vivos, mas a graça de Deus ministrada ao nosso coração nos deu a possibilidade de estarmos de pé para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Por isso, desse sentimento tão puro e verdadeiro de gratidão em louvor à obra do nosso Deus sobre as nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 18, diz que em tudo nós devemos dar graça. Mas será mesmo que nós devemos dar graça a Deus em tudo? Primeiramente, nós devemos entender o sentido da gratidão dentro da nossa vida. Gratidão não deve ser uma palavra vulgar. Ser grato a Deus não deve ser um ato de vulgaridade, no qual eu devo agradecer por qualquer coisa e nem refletir por aquilo que eu estou agradecendo. Eu devo agradecer não no sentido de
a palavra ou da palavra está na minha boca, mas a palavra deve estar e o sentimento deve estar puramente dentro do meu coração, dentro do seu coração. Então, muito mais do que o ato de falar, a gratidão é um sentimento, é uma atitude aqui dentro do nosso coração, contemplada por Deus. Mas em que nós devemos dar graça? Em que sentido nós devemos dar graça? É preciso entender muito bem esse versículo de número 18, de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque essa sentença, em tudo dar graça, não deve ser confundida com a sentença, por tudo dar graça. Eu não devo dar graça por tudo. Nem você é obrigado a dar graça por tudo. Uma perda de um ente querido, de um parente, uma situação difícil da nossa vida, é lícito o sentimento de luto, de lamento, de choro, de angústia. Até porque o próprio salmista, nos diversos salmos, ele vai expressar todos esses sentimentos. E são sentimentos lícitos, porque são sentimentos dados por Deus à nossa vida. Mas nós devemos entender que a expressão em tudo está relacionada ao nosso olhar diante das circunstâncias tanto positivas como as tragédias que acontecem dentro da nossa vida. Por exemplo, um filho que perdeu sua mãe. Ele não deve agradecer por Deus ter retirado a sua mãe de si. Ele deve agradecer pelos momentos em que ele passou com sua mãe. Até porque muitos filhos queriam ter a possibilidade de ter uma mãe e não teve. Muitos filhos queriam ter a possibilidade de ter uma mãe amorosa, uma mãe companheira, que abraçasse e desse carinho. Mas muitos têm uma mãe em casa que não manifesta nenhum desses sentimentos. Eu devo agradecer porque tive meu carro roubado? Não, eu não devo agradecer porque tive meu carro roubado. Eu devo agradecer porque o Deus que me deu condições de possuir um carro, mesmo ele tendo ido embora, é o mesmo Deus que vai me dar condições de poder ter outro carro, conquistar outro carro. Ou seja, não é por tudo. Eu devo dar graça em tudo. Em tudo eu vejo, em tudo eu verei. A mão de Deus é estendida. E é por isso que eu devo agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Estamos no tópico 1, cujo assunto é louvor como resultado de uma confiança. Colocar nas mãos do Senhor a nossa confiança não é sinônimo de prejuízo, mas é sinônimo de um futuro de gratidão. Por mais que o nosso projeto de vida seja um projeto enorme, cuja construção demore anos e demore um investimento a longo prazo e duro, que seja também caro, devidamente com esforços, colocar em Deus essa certeza da concretização desse sonho, desse projeto, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, diante dos nossos filhos, esposa e família, e até em outras áreas da nossa vida, é sinônimo de acreditar de que em Deus nós iremos conseguir todas essas coisas. Portanto, gratidão não é sinônimo de alguém que depositou nas mãos de Deus uma hora do seu dia, um dia de todas as suas semanas, ou tão somente uma semana diante de todas as semanas que existem durante o ano, mas simplesmente alguém que entregou por total todas as horas, todos os dias, todos os anos de sua vida, para que Deus possa concretizar todos os seus sonhos e todos os seus projetos. A grande maioria dos comentaristas acredita que o Salmo 118 foi escrito mediante a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. A saída desse povo parece ser uma saída em meio a uma situação de caos, em que não há templo, não há um respaldo social para aqueles que estão saindo do cativeiro babilônico, o povo não tem terra, o povo não tem culto, os muros estão destruídos, o sinal parece que é de destruição, a imagem parece que é uma imagem de lamento. Mas o que é interessante é que esse salmo é um salmo de gratidão, não por aquilo que está estabelecido em Sião, estabelecido em Judá, mas simplesmente pelo fato de que aquela imagem era muito mais uma imagem de reconstrução, restauração e renovo do que de destruição. Logo, esse salmista é alguém que olha para trás e agradece a Deus pela sua mão estendida e por ter manifestado a sua graça salvadora pela vida dos seus filhos. Gratidão é resultado de uma confiança, porque por mais que o nosso ambiente, o ambiente à nossa volta, venha transparecer uma ruína verdadeira, dor, angústia e sofrimento,
um coração que se dedica ao Senhor, consegue crer através da sua fé que esse cenário pode ser transformado para a glória do nome do Senhor. Quantas vidas que, olhando para você e olhando para mim, em muitas situações, em muitos momentos da nossa história, dizia que nós nunca iríamos nos levantar, nos reerguer diante de alguns fracassos da nossa vida, diante de alguns sofrimentos e algumas escolhas da nossa vida, mas nós, quando confiamos em Deus, em meio àquela imagem de tragédia, de angústia, de dor, aquele sentimento é transformado em um sentimento de louvor para a honra e glória do nosso Deus. Eu não devo confiar em Deus acreditando que Ele apenas vai suprir algumas áreas materiais da minha vida. Eu devo confiar de forma integral no Senhor, acreditando que Deus vai suprir tanto material, como espiritual, como sentimental. Muitas pessoas estão se decepcionando porque depositaram no Senhor apenas os seus sentimentos materiais e se esqueceram dos sentimentos espirituais. Mas deixa eu dar uma mensagem para você. Deus, no primeiro momento, não está interessado em transformar a sua vida material. Deus quer transformar a sua vida sentimental, Deus quer transformar a tua vida espiritual e de uma forma muito secundária, Ele vai transformar e vai tocar naquilo que é material, naquilo que é secundário na tua vida. Estamos no tópico 2, cujo assunto é o caráter de Deus. Uma pessoa que é grata é alguém que conhece a Deus e conhece o seu caráter. E uma vez conhecendo o seu caráter, ele sabe que Deus ele é totalmente preenchido por uma bondade. Deus ele é bom na sua essência. Deus ele não precisa de nenhuma atitude humana para manifestar a sua bondade. Eu não preciso produzir, fazer, falar, construir, agradar a Deus para que Deus venha manifestar a sua bondade para a nossa vida. Deus em todo tempo é bom. Deus em todo tempo manifesta a sua bondade, porque a bondade de Deus está inteiramente relacionada à sua pessoa e ao seu caráter. E Schaeffer diz, na sua teologia sistemática, que a bondade de Deus está dividida em duas áreas. Primeiramente é na área interna. Na área interna, a bondade de Deus está relacionada à sua santidade, porque Deus não tem desvio de conduta, Deus não tem desvio de caráter, Deus ele não peca, Deus ele não erra. E é justamente através dos pensamentos de Deus e das ações de Deus que se manifesta a sua santidade. Deus ele é santo dentro de si e através das suas atitudes e seus pensamentos ele revela a pureza da sua santidade. E a sua santidade é um reflexo de sua bondade. Ao mesmo tempo, nós podemos encontrar a bondade de Deus referente às coisas externas. Isso está inteiramente ligado ao amor de Deus sobre as nossas vidas, à misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você já agradeceu a Deus por conta do amor dele derramado dentro do teu coração? A Bíblia vem dizer em João capítulo de número 3, versículo 16, que é por conta do amor de Deus, através do seu Filho amado, que nós encontramos a salvação. Você já agradeceu pela misericórdia de Deus na sua vida? Você já agradeceu a Deus pela misericórdia derramada dentro do teu viver? A misericórdia significa que Deus poupou de recebermos muitos castigos, muitas recompensas associadas ao nosso pecado, associadas à corrupção do nosso coração. O que isso significa? Significa que eu não deveria estar aqui por conta das minhas próprias escolhas, por conta dos meus próprios erros, mas a misericórdia de Deus me poupou desse mal, me poupou desse castigo, e eu devo ser grato a Deus por tudo isso. Nós não devemos ser gratos apenas pela bondade de Deus, nós devemos ser gratos também pela benignidade do Senhor sobre as nossas vidas. A benignidade está associada a uma pessoa que tem todo o direito de fazer o mal, de gerar o castigo, mas ele nega esse sentimento e providencia a bondade sobre a vida daquela pessoa que lhe magoou e que lhe feriu. Assim é com o nosso Deus. Deus ele não vive oscilando entre bondade e maldade. Um dia Deus está bem, outro dia Deus está mal. Um dia Deus está iracundo, outro dia Deus está sorridente. Um dia Deus está com ódio das nossas atitudes, outro dia Deus está feliz e está totalmente nos beneficiando da sua graça, da sua misericórdia, da benevolência. Não. A Bíblia diz que Deus, na sua integralidade, Ele é benigno. Ele é benigno de dia, Ele é benigno à noite, Ele é benigno quando eu durmo,
Quando eu acordo, Ele poupa a maldade sobre a minha vida, mesmo eu sendo merecedor e mesmo você sendo merecedor ou merecedora de todo o mal sobre nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, versículos número 3, 4 e 7, nós encontramos uma razão suficiente para acreditarmos na importância de um coração repleto de gratidão ao Senhor. No versículo número 3, diz que nós éramos filhos da ira. O nosso coração era repleto de maldade, de rancor, por conta dos nossos pecados. Mas por conta do versículo 4, o amor de Deus foi ministrado e nos livrou desse laço de ira e desse laço de morte aplicado ao nosso coração. Mas não por conta disso. A benignidade do Senhor nos livrou também de todo o mal e de toda a concorrência que nos levava ao inferno e à condenação eterna. O que isso significa? Nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus. Nós temos muito mais motivos para louvar a Deus do que estarmos tristes e angustiados. A benignidade de Deus elimina todo mérito que, porventura, eu venha dizer que seja lícito da minha relação para com Deus. Quantas vezes nós não olhamos para a força do nosso braço e dizemos: foi pelo meu esforço, foi pela minha capacidade, é pela minha energia, pela minha virtude, é por conta da minha inteligência. Não é por nada disso não, meu filho. Não é por nada disso não, minha filha. Tudo que acontece em nossa vida é por conta da benignidade do Senhor. E o que nós merecíamos não era esse mérito de conseguir todas as coisas. O que nós merecíamos apenas era a condenação e era a ira de Deus sobre nossas vidas. E o que vem depois disso é lucro. O que vem depois disso é graça. O que vem depois disso, misericórdia. O que vem depois disso é o amor de Deus e sua bondade ministrada aos nossos corações. Seja grato a Deus, porque nós temos muito mais motivos para sorrir e se alegrar do que estarmos lamentando e chorando dia após dia. O salmista é alguém grato e a gratidão dele não se limita apenas à bondade de Deus e à sua benignidade. O salmista é grato a Deus porque Deus o escutou. E no versículo 5 ele usa a expressão que invocou o nome do Senhor e Deus lhe socorreu. Essa expressão invocou no hebraico significa carrar, que aponta para um encontro e um discurso. O que parece é que o salmista é alguém que tem um sentimento totalmente voltado para uma lista. O salmista tem uma lista na mão e ele tem um encontro marcado com Deus. E nesse encontro ele lê e pronuncia para o seu Criador todas as suas queixas, todas as suas angústias, todos os seus sentimentos de dor. E o que é interessante é que ele vai dizer que Deus o socorreu, porque Deus não nos deixa morrer à beira do caminho em meio a um sentimento de angústia e de dor. O salmista diz que Deus também lhe colocou em um lugar largo, um lugar espaçoso, em meio a essa pandemia de gente que está morrendo sufocada, sem ar, sem fôlego para sobreviver. Ouvir que Deus colocou o salmista num lugar largo e espaçoso, que lhe deu capacidade para respirar, que lhe deu capacidade de um bem-estar, é como um alívio para os nossos ouvidos. O que isso quer dizer? É que nós devemos clamar a Deus, mas nós não devemos clamar a Deus não só para que Deus possa ouvir, nós devemos clamar a Deus para que Deus possa responder. Aquele que clama ao Senhor e aquele que se dirige ao seu Deus, certamente terá a resposta do Senhor. E Deus lhe colocará em um lugar espaçoso, em um bom retiro para a sua vida. E dará descanso por longos dias, porque aquele que confia na bondade, na benignidade do Senhor, Deus lhe socorrerá e lhe escutará num dia mau. Chegamos no tópico 3, que trabalha o agir de Deus. E se não fosse o agir de Deus na nossa vida? Deus ele não é um ser passivo, ele é um ser totalmente ativo. Principalmente quando nós damos condições a Deus para que ele possa operar e trabalhar dentro do nosso viver. E Deus, ele agiu na vida do salmista em forma de luz. A luz aqui expressa um Deus que se revelou, que se manifestou e apareceu para o seu filho. O teólogo Agostinho disse que um Deus que vive apenas na perspectiva de um mistério, esse Deus é uma mentira. A luz de Deus expressa muitas coisas e é através dela
que ele se revela não só através da sua luz, mas Deus ele se revela de tantas coisas na Escritura Sagrada. Nós observamos isso e também através das nossas experiências espirituais, nós observamos a multiforme revelação de Deus na nossa vida. Cada um tem sua experiência, você tem sua experiência com o Senhor e Deus ele se revelou de uma forma talvez totalmente diferente pela qual ele se revelou para mim. Mas é importante deixarmos esse Deus se revelar para nós, porque ele quer tornar essa revelação em sinônimo de gratidão. Já percebeu que em algumas escolhas da nossa vida, nós tropeçamos, nós caímos, nós nos angustiamos, nós entramos em depressão, porque investimos em pessoas, investimos em coisas, nós tomamos passos precipitados e muitas vezes esses passos precipitados, essas atitudes erradas, equivocadas, esse relacionamento com vidas que deveriam estar distantes de nossas vidas, acabam trazendo consequências e amarguras para o nosso viver. Nesse sentido, quando Deus se revela e quando a luz de Deus se revela na nossa vida, nós entendemos duas coisas. A primeira coisa é que Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que se revela e Deus que não nos deixa desamparados. Segundo, revela aquilo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos mentirosos, que as nossas intuições em muitos momentos vão nos levar a caminhos totalmente ruins, caminhos macabros que podem nos levar à morte espiritual. Portanto, quando a luz de Deus é revelada dentro do nosso viver, Deus acaba revelando as podridões que a cegueira espiritual da minha vida não me deixa enxergar. Mas diante do agir de Deus, eu também devo entender que Ele é aquele que me dá força. Quando você encontra na Bíblia Sagrada os grandes líderes da nossa fé, nós percebemos que foram homens que tropeçaram na sua caminhada espiritual. Por exemplo, o rei Davi, nós encontramos alguns salmos que Davi diz que os seus ossos estão secando, defiando por conta do seu pecado. Isso nos dá uma lição muito importante, porque nenhum crente, por mais que ele tenha um nível de espiritualidade tão intensa, ele está isento de em algum momento se sentir só, sem força ou pensando em parar na caminhada. E tem algumas pessoas que acabam recorrendo a homens, a mulheres, a coisas que em nada podem fortalecer a sua vida espiritual, nem trazer um retorno dele para a casa do Senhor, ou dela para a casa do Senhor. Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus acaba se entregando ao Senhor e deixando que Deus venha agir na sua vida, ele e ela acabam fortalecidos, porque quando a mão de Deus é estendida, não existe nada que possa impedir a manifestação de Deus acontecer. É nesse sentido que no versículo número 22, olhando para a ideia de que alguém conseguiu e teve forças no Senhor, o salmista diz que Deus se revelou para ele como uma pedra de esquina, a pedra que lhe dá apoio, a pedra que lhe dá sustentação, a pedra que é a sua segurança, a pedra que fortalece o seu pé, a pedra que não vai lhe deixar cair na caminhada espiritual, é Deus. Se fosse um homem, certamente ele estaria caindo. Se fosse um homem, certamente ele estaria fracassando. Mas como ele depositou no Senhor a sua confiança, mesmo estando fraco, Deus lhe fortaleceu, porque Deus é como uma pedra. E o salmista revela que esse Deus, no Salmo 118, é como uma pedra angular. Aquela pedra que é como o elemento principal da fundação de uma casa, da fundação de um muro, de uma estrutura que sem ela nunca irá ficar de pé. Nesse sentido, Deus quer que a gente venha depositar toda a nossa confiança no Senhor e acreditar que se a gente colocar os seus pés diante dele, nós nunca iremos fracassar na nossa caminhada espiritual. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha sido edificado através dessa aula da importância de uma vida com o coração cheio de gratidão diante da presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que você
possa estar se inscrevendo no canal, compartilhando nosso conteúdo e ativando o sininho, para que não só você possa estar sendo abençoado, mas outras vidas possam estar sendo alcançadas através da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.